Muito bem, muito boa noite, 18h04, perdão aí pelos 4 minutos de atraso a você que está nos acompanhando em mais essa live que a gente faz aqui com um convidado muito especial, né? O convidado que conhece, tem o assunto que a gente vai bater uma bola, vai ser um aprendizado para mim, não tenho a menor dúvida, aprendizado para vocês também. É o quarto infectologista que a gente entrevista aqui, que a gente bate esse papo, né? Eu acredito que é a nona live que a gente faz, e procurando esclarecer sobre esse assunto que virou um tabu na sociedade, né? Um fato muito estranho que aconteceu nesses últimos tempos, vamos dizer assim, procedimentos que são feitos em doenças, né, que, óbvio, sempre tem o tratamento precoce, é um procedimento internacional, né, que é adotado há muitos anos, mas dessa vez, com a pandemia do Covid-19, se resolveu politizar. Isso é uma opinião pessoal, conclusão que tirei com algumas entrevistas que fiz aqui, algumas lives, e que deixa a gente um pouco triste, porque enquanto a gente está conversando, muita gente sofrendo, muita gente perdendo a vida, e quem sabe essas preciosas vidas poderiam ter sido poupadas com tratamento profilático ou preventivo e também com tratamento precoce. Então, são medicamentos que existem há décadas e que, pelo que a gente conversou aqui com especialistas, com médicos renomados, com cientistas também, eles têm um resultado clínico e têm evidências científicas também. Então, aquela coisa, mas a ciência diz... Que ciência? A ciência não é melhor de um do que do outro. Então, existe um conflito, é tudo muito novo essa doença, a Covid-19. Então, nós estamos numa guerra. E numa guerra, todos os recursos precisam ser usados. Eu costumo dizer, e quero aqui, já passando agora para os cumprimentos, para o doutor Gustavo Pasquarelli. Gustavo Pasquarelli, que é infectologista, o currículo dele aqui é fantástico, já eu vou passar aqui para vocês, mas eu costumo dizer e reafirmo, que eu sou a favor de vacina, eu sou a favor do uso de máscara, eu sou a favor do distanciamento social, eu sou a favor da higienização com álcool em gel e também sou, por que não seria, a favor do tratamento preventivo e precoce, né? Então, inclusive eu fiz um debate aqui no Senado Federal, 4 horas, ouvindo um lado e ouvindo o outro. Médicos que defendem, cientistas que defendem o tratamento preventivo e precoce e cientistas que não defendem. E foi muito interessante, porque dessas 4 horas de debate a gente não viu aquela fúria, aquela ânsia de dizer que faz mal, que chegou ao ponto de dizer que esses medicamentos que existem há 4 décadas, que até crianças com 15 quilos já tomam, como vermífugo, que é a ivermectina, por exemplo, dizia que dava problema no fígado, que isso aí era um problema gravíssimo. Eu sou contra a automedicação. Mas por que esses medicamentos só descobriram que fazem mal agora? Né? Se tem outros, como aspirina, né? Como alguns outros medicamentos mais simples que se tomam usualmente, que fazem muito mais mal, né? Ao corpo físico. Doutor Gustavo Vinícius Pasquarelli Queiroz. Vamos chamar aqui de Gustavo Pasquarelli, formado em medicina pela Universidade Metropolitana de Santos, infectologista pela PUC de São Paulo, diretor técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Baixada Santista, infectologista da Prefeitura Municipal de Santos e do Hospital São Lucas de Santos. Seja muito bem-vindo, suas considerações iniciais. Muito obrigado por separar o seu tempo, que é precioso aqui, para a gente bater esse papo leve
e queria lhe dar primeiramente as boas-vindas. Muito obrigado. Boa noite, senador Girão. É um prazer imenso estar aqui, né, nessa oportunidade que a gente tem de poder falar para uma pessoa de um cargo tão importante, né, no nosso país. Infelizmente, desde o início, né, a gente já vem aí há um ano vendo uma polarização, né, uma politização extremamente acentuada dessa epidemia, né? A gente até fala que, dentro dos nossos grupos, que aparentemente nunca foi ciência, né? Como alegado pelas pessoas que, enfim, não adotam o tratamento imediato. A gente já procura nem utilizar mais o termo precoce, de tão estigmatizado que esse termo acabou ficando, né? Então a gente prefere até utilizar o termo tratamento imediato ao invés do tratamento precoce, né? É claro, o tratamento imediato nos leva, né, a pensar que imediatamente aos primeiros sinais clínicos, né, esse paciente ele deve ser tratado. Eu só já queria começar, o senador Girão, por gentileza, falando que eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse, tá? Eu não sou patrocinado por nenhuma indústria farmacêutica, não tenho vínculo com qualquer indústria farmacêutica ou partido político, ou, enfim, qualquer situação que traga qualquer tipo de conflito de interesse. E, aliás, pelo contrário, né, eu acho que nenhuma sociedade médica, entidade médica ou grupo médico deve ser financiado por qualquer indústria farmacêutica. Eu acho que tem que haver uma independência desses grupos para que eles se financiem, enfim, por conta própria e não através de indústrias, porque isso inevitavelmente acaba levando a um viés de interesse, né, e que pode, num julgamento futuro, acabar ficando muito ruim para a própria entidade ou grupo, qualquer que seja. Perfeito, doutor Gustavo. Nós fazemos essas lives, doutor Gustavo, e você que está nos assistindo agora pela primeira vez, mas eu gosto sempre de ressaltar porque nós somos contra a censura. Parte da imprensa e mesmo as redes sociais muitas vezes têm impedido a manifestação dos médicos favoráveis ao tratamento imediato ou tratamento precoce. Eu entendo perfeitamente o que o doutor Gustavo está falando, porque é uma ânsia, uma fúria tão grande de desqualificar por certos veículos, grupos políticos, enfim, que virou um palavrão, assim como virou um palavrão a questão da hidroxicloroquina, da ivermectina, né? Então, assim, é uma coisa que deixa curioso nós todos, né? Então, assim, eu queria vamos fazer tipo um bate-papo, um pinga-fogo de perguntas, a semelhança do que ocorria quando você nem era nascido, doutor Gustavo, que na TV Tupi tinha um programa chamado Pinga Fogo. Inclusive, está no YouTube isso aí, porque eu assisti alguns pinga-fogos do Chico Xavier, um grande pacifista e humanista. Em 1971, bateu o recorde de audiência fazendo esse debate na TV Tupi, perguntas e respostas, né? Então, o Nazareno Feitosa, que nos ajuda desde o início, é um anjo para organizar essas lives, ele me ajudou também aqui com algumas perguntas. Queria começar com a esperança das pessoas de novos medicamentos que estão chegando, porque, para mim, já são consagrados, a gente já vê resultados clínicos e embasamento científico, mas o tempo vai mostrar quem é que foi omisso, quem é que fez um crime contra a humanidade, que negou isso, que dificultou que chegasse às pessoas essa informação e esses medicamentos, né? Certos secretários de saúde, certos governadores e prefeitos, mas eu queria falar sobre novos medicamentos que estão chegando, né? Por exemplo, o NT-300, né, que são novas drogas, né, utilizadas no tratamento imediato ou precoce. A colchicina, a bromexina, a N-acetilcisteína, a budesonida, a proxlalutamida, essa já conversamos aqui com o doutor Zimmermann e com o doutor Cadegiani, que é fantástico os resultados, você pode falar sobre ela, já teve, inclusive, lançamento de uma coletiva, né, para
para falar de como a eficácia dela, mas eu acho que dentro de pouco tempo a Anvisa deve estar liberando. A bicalutamida, a dutasterida e a espirolactona, né? E na prevenção também, aspirina, dutasterida, finasterida. Por favor, explica um pouco, esses termos são difíceis, né? Mas explica um pouco aí para as pessoas, por favor. Vamos lá, senador. Então, obviamente, e eu acho que talvez esse seja um dos grandes motivos de discórdia no mundo, é que, felizmente ou infelizmente, através de drogas que nós falamos que foram reposicionadas, ou seja, nós estamos usando, elas não foram originalmente feitas para o combate da Covid, elas tinham outra finalidade, mas através de estudos e observações, nós percebemos que elas funcionam para o tratamento do coronavírus, né? E, então, por que eu falo felizmente ou infelizmente, né? Infelizmente para a indústria farmacêutica, porque esse lobby acaba sendo um problema para eles, né? Porque, por mais que se tenham gastos milhões e milhões e milhões de dólares, nós não estamos falando em reais aqui, né? São indústrias internacionais, um gasto extremamente elevado que, infelizmente, nenhuma droga com efeito que a gente chama antiviral direto. Por que a gente fala antiviral direto? Você pega, por exemplo, o que todo mundo conhece, o oseltamivir, que é o Tamiflu, né, que é usado para influenza, né, para gripe. Ele é uma droga de ação viral direta, ou seja, ele age diretamente no vírus. Com o coronavírus, a gente não conseguiu isso ainda. Nós não tivemos nenhuma droga com potencial antiviral direto. E isso é bom, isso não é ruim. Todas as drogas que nós utilizamos, elas têm um potencial de ação antiviral indireto. E por que isso é bom? Porque não leva a resistência, né? Pelo menos até o momento, em 1 ano e 3 meses aí, vamos colocar assim no Brasil, né? 1 ano e 1 mês, perdão, de epidemia no Brasil, nós não temos nenhum relato de resistência a essas medicações. Então foram drogas que já são consagradas, utilizadas há muitos anos para outras patologias, e cujo o risco é extremamente baixo, né, muito diferente do que vem sendo vinculado em alguns veículos, né, de imprensa, que a gente vai falar isso mais para frente, mas são drogas que foram reposicionadas e com um efeito muito bom. E aí algumas que o senhor citou, né, quando a gente lê, inclusive, muitas vezes assim, não, o paciente toma kit COVID e morre. Primeiro, não existe kit COVID, não existe kit intubação, não existe kit nenhum, né? São medicações reposicionadas, utilizadas individualmente, né, para cada infectado. A medicação que o senador Girão vai tomar é uma, a medicação que o Gustavo vai tomar é outra, a medicação que o Nazareno vai tomar é outra. Claro que existe vamos dizer assim, algumas medicações comuns, evidentemente, que a gente acaba utilizando para praticamente a maioria dos pacientes. Mas não são todos os pacientes que utilizam todas essas medicações. São pacientes que são acompanhados. E por isso que a gente usa o termo tratamento imediato. Quando fala tratamento não é só a medicação. Tratamento é acompanhar esse indivíduo desde o início, com sintomatologia, com exames, seja ele de imagem ou exames laboratoriais, para a gente ver com que pé está a inflamação. Nós sabemos, por exemplo, que a doença é uma doença extremamente tromboinflamatória, né? O que é isso? Ela causa muita trombose e causa muita inflamação. E é isso que mata na Covid, né? E principalmente agora, nessa nova cepa que a gente vem vivendo no país, né? A P1, que originalmente de Manaus, que faz uma carga viral extremamente elevada. Então, a gente precisa usar essas medicações com potencial antiviral para que essa carga viral ela seja reduzida e o nosso organismo procure fazer o papel que cabe a ele, que é combater o processo infeccioso, né? Só que, infelizmente, o organismo acaba reagindo de uma maneira muito exacerbada, né, muito acentuada ou exagerada, vamos assim dizer, e aí isso acaba nos fazendo mal, por isso utilizamos as medicações. Especificamente das medicações que o senhor mencionou, então a gente fala, quando fala kit COVID, a hidroxicloroquina, a ivermectina, não, existem muitas drogas, né? O senhor falou
da espironolactona. A espironolactona, né, o conhecido aldactone, o pessoal conhece mais com o nome de aldactone, é um diurético usado há muitos anos, né, usado para insuficiência cardíaca, usado para insuficiência hepática, inclusive, né, porque vai falar que o aldactone vai levar problema no fígado, se ele é usado para quem tem insuficiência hepática, por exemplo, né, então, só, por si só, a própria indicação da droga já mostra que ela não tem absolutamente nenhum efeito colateral, isso em relação à espironolactona. A gente tem a budesonida, né, que de forma inalatória, que é um corticoide inalatório, usado há muitos anos para pacientes asmáticos, pacientes com rinite alérgica, enfim, dentre outros, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, enfim, uma série de doenças pulmonares com uma segurança extremamente alta. A colchicina é utilizada há muitos e muitos anos também, como anti-inflamatório, enfim, usado para artrite gotosa, né, para quem tem acúmulo de ácido úrico nas articulações, e isso acaba dando bastante dor, incomoda bastante, ela reduz ácido úrico. A dutasterida, a finasterida que o senhor falou, as duas drogas que são os famosos agora bem difundidos antiandrogênicos, né, nós sabemos que no mecanismo da COVID, né, na sua fisiopatologia, o vírus utiliza para o vírus entrar, o vírus ele é um organismo intracelular obrigatório, ele precisa entrar na célula para poder fazer o estrago no nosso organismo, né? Só que para ele entrar na célula, você imagina que o vírus seria a chave, né? E a célula a fechadura. Para preparar isso daí para poder entrar, o vírus para entrar na célula, ele precisa de um receptor, né? O famoso TMPRSS2, é esse receptor. E essas drogas antiandrogênicas, a dutasterida, a bicalutamida, a proxalutamida, elas são medicações que inibem, ou seja, ela como se não deixasse o chaveiro preparar a chave para a fechadura, né? Então, elas são drogas extremamente potentes, com potencial, inclusive, secundário, anti-inflamatório muito grande. Mas não são drogas novas, né? A dutasterida tem droga há muito tempo, a finasterida, então, há muito tempo. Uma droga usada para próstata, para aumento da próstata, e que secundariamente já foi utilizada para calvície, né? Para aumentar, para quem quiser crescer cabelo. Então, tem uma série de medicações que foram reposicionadas e cujo efeito, pelo menos observacional, né, e já com muitas delas com estudo randomizado, duplo cego, mostrando a sua eficiência. Muito bem, doutor Gustavo. E eu lhe pergunto, a associação dessas drogas aí que o senhor falou, que eu tinha citado, junto com a questão dos suplementos, né? Como é que é isso? A quercetina, coenzima Q10, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, podem ser úteis? Eu lhe digo assim, eu estou adotando já há meses o tratamento preventivo com ivermectina, e também utilizo o zinco e a vitamina D, né? A vitamina D e o zinco diariamente, de 15 em 15 dias, no meu caso, não recomendo a automedicação, né? Com acompanhamento médico. De 15 em 15 dias, tomo um dia 3 pelo meu peso, e no dia seguinte 3, aí eu fico 15 dias sem tomar, mas todo dia tomo zinco, vitamina D e tomo sabe aquele sumo de limão? Assim que acordo, eu tomo com um copo d'água, um sumo de limão, e espremo o limão e tomo, junto com esses medicamentos. E esses suplementos, o que é que o senhor tem a dizer? Bom, com certeza, eles são benéficos, tá, senador Girão? A gente, inclusive, utiliza algumas dessas fórmulas, né, alguns desses medicamentos, na que a gente chama da síndrome pós-Covid, né? A gente utiliza, a gente muitas vezes pensa na profilaxia, pensa na Covid, mas esquece que existe um pós-Covid, né, que já está, inclusive, muito bem estabelecido. Isso, algumas dessas drogas são utilizadas principalmente para pós-Covid, mas muitas delas, principalmente a vitamina D, o zinco, a própria quercetina, elas são utilizadas de maneira profilática, sim, com boa eficácia, com boa resposta, né? O zinco, muito associado à questão do nosso sistema imunológico, né? A vitamina C,
preventivamente, ele é um dos maiores antioxidantes que a gente tem, né? Ele é um baita de um antioxidante. Aliás, uma das drogas que o senhor citou, dentro daqueles tratamentos das drogas novas, a própria acetilcisteína, né? Conhecido fluimucil, é um baita do antioxidante, né? E a gente sabe que essa doença, ela leva a muita produção de radicais livres, que a gente fala no nosso organismo, né? E com isso, quem combate os radicais livres são os antioxidantes. E a N-acetilcisteína, ele é um dos melhores antioxidantes que nós temos aí. Então, existem, a questão da vitamina D que o senhor falou, né? Nós tivemos um trabalho extremamente importante, mostrando uma mortalidade muito maior em quem tem a vitamina D baixa, né? E ainda mais no momento que a gente está vivendo de confinamento, com baixa exposição à luz solar, inclusive, a tendência que nós temos de ter uma vitamina D mais baixa, em razão disso, inclusive, acaba também influenciando, né? Então, isso se torna, obviamente, a sua reposição de uma maneira muito mais importante e significativa. Mas são drogas que funcionam muito bem, né? A gente precisa diferenciar o que é prevenção, o que é tratamento profilático, o que é tratamento imediato, né? E o que é o tratamento pós-Covid. São coisas absolutamente diferentes, né? O preventivo, a gente não teve contato ainda com o vírus, ou pelo menos supostamente não, e você faz a medicação, né? Tudo isso com segmento médico, aqui que fique muito claro, ninguém deve se automedicar, né? As pessoas devem procurar o atendimento médico, aliás, não só na Covid, como qualquer outra doença, né? Vou dar um exemplo aqui. As mulheres, todos os anos, elas têm que ir no seu ginecologista, porque, sabidamente, pode ter câncer de colo de útero. Elas não vão esperar ter qualquer tipo de manifestação para procurar o seu ginecologista. Ela tem que ir todo ano para detectar precocemente qualquer tipo de situação. Com a Covid, não deixa de ser diferente. Você faz um tratamento preventivo a fim de evitar que a doença seja manifestada, né? Doutor Gustavo, e assim, desculpe a minha ignorância, né? Eu não sou da área, mas o pós-Covid que o senhor falou, é depois que a pessoa foi curada do Covid ou ali depois que foi curada, né? Isso, Eu queria lhe exatamente. perguntar isso. Que doenças e que remédios podem ser utilizados para tratar o pós-Covid? O que é que pode acontecer no pós-Covid para quem teve já Covid e está se perguntando certas situações? Primeiro a gente tem que definir o que esse indivíduo teve durante a sua Covid. Um exemplo, a gente sabe que houve um aumento muito acentuado nos acidentes vasculares cerebrais, né? Porque afinal de contas, os conhecidos derrames, né, os AVCs, eles são, como eu disse antes, é uma doença absolutamente e francamente tromboinflamatória, ou seja, com produção de trombos difusos e inflamação difusa. Muitos pacientes acabam fazendo, todo mundo pensa na COVID só no comprometimento pulmonar, né? E a gente tem, eu vou dar um relato aqui de uma funcionária de um lugar que eu trabalho, jovem, e ela simplesmente fez um quadro cerebral puro, ela não fez nenhuma lesão pulmonar, ela não fez nenhuma lesão renal, ela não fez lesão em nenhum outro lugar, ela abriu o quadro com AVC, e era um COVID, ela fez isso secundariamente a COVID. Né? Então, se esse indivíduo teve Covid, ele vai ter que fazer um segmento de eventualmente tomar o ácido acetil salicílico, por exemplo, né, o AS, por um período mais prolongado. A anticoagulação é uma coisa que tem que ser seguida muito de perto, porque esses pacientes, às vezes você não tem que só anticoagular naquele período que ele tem a Covid. Se o senhor lembrar, né, o Brasil inteiro acompanhou isso, aquele jornalista do Sport TV, né, acho que é Rodrigo Rodrigues, se eu não me engano, ele faleceu de uma síndrome pós-Covid, né? Ele já tinha se recuperado da parte pulmonar, enfim, do quadro inicial dele, ele teve uma trombose cerebral, né? E acabou, enfim, fazendo morte cerebral e falecendo. Desculpa se não é Rodrigo Rodrigues, eu acho que é Rodrigo Sei. Rodrigues, mas é Rodrigo o primeiro nome dele. Sim, sim. E super jovem, né? Infelizmente ele tinha uma comorbidade que na Covid, infelizmente, é o que a gente tem visto os pacientes que evoluem pior, que é a obesidade, né? Ele era um indivíduo obeso e de todas as doenças, das comorbidades, perdão, que nós temos visto de
mais complicação, a obesidade, certamente, ela está anos-luz na frente da segunda colocada, tá? Então, esse acompanhamento pós-Covid, perdão, desculpe interromper, senador, mas esses pacientes, quais são os sintomas que eles mais têm, né? Então, dor de cabeça crônica, fadiga crônica, tosse crônica, perda de memória, muitos pacientes relatam uma perda importante de memória, né, com déficit de atenção, insônia, enfim, uma série de sintomas, né, sinais e sintomas que aparecem depois da recuperação, em tese, do quadro inicial. E aí, a medicação vai depender muito do que ele tem, né, se tiver insônia é uma coisa, se tem dor de cabeça é outra, se tem fadiga é outra, vai depender muito da manifestação que ele tem. Doutor Gustavo, e aquela história, me veio aqui o dipirona. Dipirona, você lembra que muitos recomendaram, né? Muitos médicos recomendaram. Olha, toma um dipironazinho, vai para casa, vê se tem falta de ar. E eu andei pesquisando, né? Não conheço muito sobre o assunto. E eu vi que o dipirona, esse sim, quando tomado com uma frequência muito grande, causa problemas hepáticos. Ou não? O senhor podia me explicar sobre isso? A principal causadora, né, dos remédios mais comuns utilizados, né, principalmente em síndromes gripais, e a COVID não deixa de, inicialmente, né, ser uma síndrome gripal, é o paracetamol. Né? O paracetamol, ele realmente é uma droga extremamente hepatotóxica e que é usada em larga escala, né, e que pouca gente talvez Paracetamol é o conheça. Tilenol, né? Que O tem um nome Tilenol, também. Rapaz, eu tomava isso. Olha que eu vou te confidenciar uma coisa aqui. Eu tomava isso. Toda vez que tinha uma leve dor de cabeça, eu tomava isso. Rapaz, eu passei uns 10, 15 anos da minha vida fazendo isso todos os dias. Aí eu li, chegou. Olha como o Zap também é uma coisa interessante, né? Chega as informações, a gente vai atrás, vai buscar, porque tem muita fake news também. E eu vi e atestei, fui buscar vídeos no YouTube de médico. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus do céu, eu não vou mais tomar isso de jeito nenhum. Né? Assim, quando eu sentia que ia gripar, eu tomava. E aí, rapaz, eu fui ficando dependente disso. E também cria, né, uma dependência. E, doutor, quando eu tirei, foi difícil. Logo assim, poucos dias depois, tive uma dor de cabeça, aí veio aquela, meu Deus, eu tenho que tomar porque passa. Mas eu batia na cama assim, não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. Aí foi passando, eu acho que era a gente sem saber, mas era aquela coisa da abstinência, sei lá, aquela coisa. E hoje, graças a Deus, eu não tomo mais, né? Porque eu fiquei um pouco viciado nessa questão mesmo. O paracetamol, ele realmente não está muito longe de ser uma droga inócua, né? Não é uma droga que não causa nenhum efeito, não é uma droga tranquila. Obviamente, você vai tomar um comprimido por dia e tal, né? Isso vai tomar aí por um período curto de tempo. Claro que provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Mas se você for usar, né, em larga escala, uma quantidade exagerada, né? Que nós tivemos, infelizmente, uma conduta do nosso primeiro-ministro da Saúde, né, catastrófica do ponto de vista público, de falar que você só vai procurar o hospital se você tiver falta de ar. Né? Hoje a gente sabe que isso é uma coisa que beira o absurdo. Né? Assim, na verdade, o que a gente fala muito, o senador Girão, é o seguinte, né? Eu nunca vi, assim, eu não sou, né, velho, evidentemente, eu não tenho tanto tempo de medicina, né, eu me formei em 2004, então, portanto, tenho 17 anos de medicina, estou com 40 anos, mas eu nunca vi um lobby contra de uma maneira tão veemente, tão acentuada como tem sido, como está acontecendo hoje em dia, né? A grande questão é a seguinte: nós que fazemos o tratamento imediato, claro, nós não concordamos com quem tem o pensamento de dipirona em casa ou paracetamol em casa, mas a gente, ok, você não quer medicar, tudo bem, tranquilo, respeitamos, ok. Agora, o contrário, ele não é verdadeiro. É a primeira vez na história da medicina que eu vejo um grupo de médicos enorme, enorme. Nós não estamos falando de pessoas que não têm informação boa. Nós estamos falando, eu nunca fiquei talvez tão cercado
de pessoas com um grau de conhecimento absurdo, muito alto, muito elevado. E não é possível que essas pessoas elas prescrevam coisas que, segundo os do contra, são sem comprovação científica ou que estão matando as pessoas. Quando falam que só o Brasil faz isso é uma falácia, é uma mentira absurda. Nós temos, a gente faz, se você vê leste europeu, se você vê o Japão, se você vê a Suíça não é muito desenvolvida, né? É um país submundo, né? Coitado, só tem, né, indivíduo de baixa renda lá. Nós estamos falando de países super desenvolvidos e que utilizam essas medicações. Então não venha falar que é uma coisa própria do Brasil. Quando, eu não lembro agora se foi ontem ou antes de ontem, que deram risada na França quando falaram que no Brasil usa hidroxicloroquina. Quem são eles para dar risada da gente? Que situação de controle eles estão para poderem falar da gente? Nós somos o país que mais cura no mundo. Ah, é o que mais infecta. Tá bom, a gente infecta um monte, mas a gente cura. Então, assim, a gente tem que parar de ver a ótica pelo lado sempre negativo. Né? A gente tem que ver as coisas pelo lado positivo. Porque isso também adoece, né, Dudu? Isso também adoece, né? Exatamente. Quando a gente liga a televisão hoje, com raras exceções, e tem mas quando a gente começa a ver esses noticiários causando pânico, mostrando que o mundo está perdido, que, rapaz, causando assim ali eles estão adoecendo as nossas famílias. Porque baixa a imunidade ali, porque você se sente sem esperança, vem depressão, e aquilo te adoece fisicamente. A física quântica mostra isso também, tem vários estudos que mostram isso. Eu acabei lhe interrompendo, doutor, perdão. Não, imagina. Não, mas é verdade, senador. Muita gente. Você tem o leque de coisas negativas que nós, infelizmente, estamos acompanhando essa pandemia, eu acho que ela é infindável, sabe? Porque você tem desde problemas psicológicos, igual mesmo o senhor falou. Eu vou dar um exemplo, né? Eu moro aqui em Santos, moro num prédio, né, num condomínio que tem uma área de lazer, tem uma piscina e tem uma quadra, um parquinho para criança. Eu tenho um filho de 3 anos que mora comigo aqui. Eu não posso ir. Onde já se viu um negócio desse? Assim, não tem cabimento, não existe isso. É a primeira vez que a gente está isolando pessoas saudáveis. É a primeira Criança vez. fora da escola, em muitos lugares do país, assim, a pandemia inteira. E existem estudos, teve um estudo recente de 21 países, ou seja, porque, mais uma vez, né, sempre só o Brasil, são com 21 países mostrando que não teve absolutamente nenhuma relação de aumento do número de casos com a volta às aulas. Sabe quando essas crianças elas vão ter de volta esse tempo perdido? Nunca. Nunca. A gente não sabe qual vai ser. Nós já temos, eu vou falar, meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, ele vai ficar bravo agora com o que eu vou falar. Mas nós já temos uma geração, que já é uma geração, perdão da palavra, uma geração meio mimizenta, né? Que já tudo é ofensivo, tudo é difícil, né? Claro, também o volume de informações que chega para eles é muito grande, diferente do que nós recebíamos na nossa época, né? Então, acho que ali o cérebro, na hora de poder sintetizar tudo, realmente, com o volume de informação, acaba ficando um pouco complicado. Mas, se nós já temos uma geração que possui um volume de informação muito grande, e hoje, essas informações elas já são falsas, né? Elas já são muitas fake news, com o intuito realmente de criar pânico, de criar histeria, o que vão ser essas pessoas no futuro? Como elas vão ser? Como elas vão agir? Então, assim, realmente é uma situação bastante complicada e que eu tenho bastante preocupação, não só com os meus filhos, mas com todos os brasileiros que estão sofrendo com isso. Doutor Gustavo, eu confesso para o senhor assim também que eu tenho muita admiração por profissionais como o senhor. E iguais ao senhor, muitos têm feito uma corrente corajosa, ousada no bem, indo contra esse politicamente correto, essa onda que vem tentando desqualificar o tratamento imediato, o tratamento precoce. E os senhores têm salvado muitas vidas, certo? O meu pai, por exemplo, mora em São Paulo, mora aí, perto do senhor, e ele foi infectado pela Covid e a médica dele, que eu estou querendo marcar
aqui também, um bate-papo com ela. Eu vou até revelar isso no ar, eu quero fazer uma surpresa, dizer o nome dela no dia. Tá quase certo essa live. Quando o meu pai teve um dia depois com o exame e tudo, que estava positivado para a Covid, ela disse assim, olha, triplique a dose de ivermectina. Aí o quê? Triplique a dose, imediatamente. Aí ele fez. Meu pai, ele não vai nem gostar do que eu vou falar aqui, né? Porque ele tem algumas comorbidades, né? Questão de bronquite, de asma, excesso um pouco de peso, que ele diminuiu muito. Papai não teve, olha o que eu vou falar, praticamente assintomático. Um negócio incrível que aconteceu, certo? Iguais ao relato dele, eu vejo muitos na família, muitos amigos, eu não paro de receber aqui no gabinete do Senado Federal, né? Então, não dá para você fechar os olhos para isso. Isso eu faço um apelo para os médicos, eu tenho feito apelo para os médicos, porque, na verdade, a gente vai estar na mão dos médicos. Aqui no Senado, nós conseguimos aprovar aquela sessão de debates que eu lhe falei, 4 horas de debate. Quem quiser assistir, vai no YouTube e coloca assim, tratamento profilático Covid-19, TV Senado. Você vai ver a transmissão das 4 horas de debate que eu falei no início aqui, médicos pró e contra, para tirar suas próprias conclusões. Tire as suas próprias conclusões, você que está nos assistindo. Outro colega nosso, o senador Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, tentou essa semana fazer mais uma sessão de debates, chamando outros especialistas pró e contra. Não conseguiu, né? Teve uma resistência. Né? Porque alguns colegas dizem assim, olha, a gente não tem que debater isso no Senado. A gente não tem, porque isso é coisa de médico. Deixemos a ciência com os médicos. Mas, olha, aqui no Senado tem muitos médicos senadores. O Nelsinho Trade é um médico senador. E um grande médico, humanista. Então, como é que a gente vai fechar os olhos se a gente trata aqui de políticas públicas, que a gente está vendo a situação? Então, olha, eu prefiro vamos tentar aprovar esse requerimento dele para fazer uma nova sessão, porque a mídia não dá espaço para esse assunto, a grande mídia, e eu prefiro colocar a cabeça no travesseiro e tudo que nós estamos podendo fazer, a gente está fazendo. Essa é a consciência tranquila. E o senhor, junto com centenas de médicos, milhares talvez no Brasil, com certeza milhares de médicos no Brasil, estão fazendo um trabalho ousado, defendendo o que acreditam. A autonomia médica também, né, recomenda isso. O juramento de Hipócrates, que é lindo de vocês. Então, vocês estão certos. E outra coisa, muita gente que nem médico que está aqui nas redes comentando, a gente vê empolgado, dando testemunho, indo contra a maré, dizendo o que é que aconteceu com ela, pedindo para os médicos fazerem. E, olha, isso é muito contagiante, porque o bem, na verdade, o bem contagia. O mal, o pessimismo, contamina. O que a gente precisa é se contagiar com o bem. Uma pergunta para o senhor. O Senado italiano, olha que notícia boa, o Senado italiano aprovou de forma maciça, acho que foi essa semana passada, isso, agora em abril, sobre o tratamento domiciliar e precoce. Como é que foi lá, doutor? O senhor tem informações? Então, isso foi um ganho muito grande. Inclusive, a minha esposa, ela tem parentes que moram na Itália e a gente foi checar essa informação, né? Porque, evidentemente, hoje em dia, como a gente falou, né? Existe... só ter uma ideia o quanto que a grande mídia é podre, perdão usar essa palavra, mas ela não vou usar, talvez ela é podre, mas ela está podre, vamos botar assim, né? Ela está bem contaminada. Que saiu uma matéria num grande veículo de imprensa dizendo que isso foi uma fake news, e não foi uma fake news. Eu falo abertamente para todos os brasileiros que assistem e que eventualmente assistirão, que isso é real, né? O Senado italiano, por maioria maciça, foram 2 votos contra, salvo engano meu, 212 a favor, se eu não estou enganado, acho que foi isso, acho que 212 a favor e 2 contra.
quer dizer, foi quase que unânime, mas é até bom ter o do contra, porque tem aquele famoso ditado que fala que toda unanimidade é burra, então que fique 2 do contra sem problema nenhum, para que não caia nesse ditado. Então, claro que isso, e aí que isso precisa ser dito de uma maneira muito clara, significa que a Itália liberou o tratamento imediato, domiciliar, precoce? Não. Significa que o Senado aprovou e que isso vai para uma segunda instância agora, uma instância superior lá da Itália, que sinceramente não sei qual é a próxima instância de lá, mas vai para uma segunda instância, para daí sim isso ser instituído, né? Mas a Itália utilizou lá no início, né, a gente sabe que foi um dos países, um dos primeiros países a sofrer de uma maneira muito grande, né, os problemas da epidemia, e eles utilizaram a hidroxicloroquina, eles utilizaram uma medicação que hoje a gente já não usa mesmo mais, que é uma medicação que foi usada para HIV, né, que é o lopinavir e ritonavir, o antigo Caletra, foi utilizado isso lá no início, porque, obviamente, nós estamos numa situação de guerra, né? Numa situação de guerra, eu preciso lutar com aquelas forças que eu tenho, né? Se eu não tenho uma faca, eu vou com um revólver. Se eu não tenho um revólver, eu vou com um pedaço de pau. Se eu não tenho um pedaço de pau, eu tenho que ir com aquilo que eu tenho que ir com aquilo que infelizmente está ao meu alcance, né? Então não dá para você simplesmente pegar e falar, não, amigo, vamos espera um pouquinho, que nós vamos fazer um estudo randomizado, né, duplo cego, para daí ver se vai funcionar, se nós podemos utilizar no senhor. Isso não dá tempo. Não dá tempo. Todos os trabalhos que o grupo, né, que é do contra fala, não foi feito de maneira precoce, não foi feito de maneira imediata, né? Então, assim, a gente não consegue realmente entender como que nós tivemos, vamos lá, né, para falar dos grandes estudos do contra, nós tivemos uma publicação num periódico famosíssimo no mundo, né, o Lancet, que foi falso. Foi falso. A própria revista teve que se redimir e tirar a publicação. E essa publicação, ela foi utilizada para a OMS. Aí, assim, o que é engraçado, uma outra coisa que me incomoda de uma maneira absurda, e eu tenho certeza que todos os colegas que fazem o tratamento imediato vão concordar comigo, é que é o seguinte, igual o senhor falou, né, que aumentou aí a dose da ivermectina no pai do senhor e tal, né, que isso foi bastante benéfico para ele e tal. Quando o paciente melhora, quando a gente trata o paciente melhora, é porque ele ia melhorar tomando água de coco, tomando ivermectina, tomando cloroquina, tomando o que fosse ou não tomando nada. É isso a resposta, é isso que a gente escuta, que ele melhoraria de toda forma. Agora, se ele piora, se ele evolui mal, é porque a culpa foi do famoso que eles falam kit Covid. Ora, vamos decidir, né? Assim, caramba, é uma doença, não, é uma doença que poucas pessoas vão evoluir mal. Pô, se é uma doença que poucas pessoas evoluem mal, por que está com essa preocupação toda de vacinar imediatamente, nessa preocupação toda de saber o que vai fazer? Eu desafio aqui, eu faço um desafio público aqui, às pessoas que são do contra, qual é a mudança de discurso que eles tiveram de março de 2020 a agora 16 de abril de 2021? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. O senhor vai para casa, em caso de pior, o senhor toma. Lá no início, aliás, eu preciso só fazer um parênteses aqui, senador, por gentileza, que eu acabei esquecendo de falar no início. Todas as opiniões que eu estou dando aqui, elas não refletem das instituições que eu trabalho, tá? É uma opinião do Gustavo, infectologista, e não do diretor, do Emílio Ribas Baixada Santista, não do infectologista do São Lucas ou da Prefeitura de Santos. Isso é uma opinião pessoal, opinião minha, tá? Não é a opinião dos lugares que eu trabalho. Então, só para ficar muito claro isso. Mas pode falar. Então, assim, é uma doença que, tudo bem, a gente sabe que muitas das pessoas elas vão evoluir bem. A gente sabe disso. Só que não está na testa de ninguém escrito, ó, esse vai evoluir bem, aquele vai evoluir mal, o fulano de tal vai evoluir bem, o Beltrano vai evoluir mal. Então, eu não posso correr esse risco e perder a janela de oportunidades, que é o que a gente usa, o termo que a gente usa para iniciar as medicações, esperando se esse paciente vai evoluir bem ou mal. Então, assim, não precisa se chegar num ponto no país que precisa entender que, se essa pessoa vai evoluir bem de qualquer maneira, vamos parar tudo e deixa quieto.
ou se a pessoa vai morrer porque é por conta do kit Covid. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, né? É piada, né? Não dá para. É muita incoerência, né? A grande verdade é essa. Queria mandar um abraço pro meu amigo Bicuíba, aí, que mandou aqui uma mensagem. Que felicidade que ele está nos acompanhando lá na Serra de Baturité, no Ceará, né? Uma cidade muito linda, que é de Baturité também. Outra coisa, ali o maciço de Baturité. Outra coisa importante, doutor, muitas mensagens aqui bacanas, muitas mensagens. Olha, eu agradeço demais, eu queria ler todas, né, mensagens aqui, mas não tem como, a gente vai ter que depois agradecer, selecionar, para encaminhar para o doutor Gustavo, né? Tá aqui até o Instagram do doutor do Gustavo. Tá correto esse Instagram? Tá. Gu Pasquarelli está aqui, então, para quem quiser entrar em contato. Mas muitas mensagens legais, né? Muitas mensagens legais. Quando o senhor falou aí da questão do ex-ministro da Saúde, não sei se foi, deixa eu pegar o nome dela aqui, não sei se foi a Edna, que fez uma colocação que ela colocou algo, deixa eu ver se eu recupero aqui. Desculpa, depois eu vou atrás. Ela fez uma colocação de que na época, no começo da pandemia, tá aqui, que no começo tá aqui, ela colocou assim: eu não defendo o Mandetta. É a Edna Trindade. Olha, minha memória tá boa, viu? Mas a orientação no início da pandemia era essa. Aí tudo bem. Eu até compreendo, o doutor também acho que compreende, mas e agora? E agora? No início da pandemia, tudo bem, ninguém sabia nada sobre a pandemia, mas e agora que a gente tem os resultados clínicos, que tem uma ciência dividida, né, dizendo que funciona, a Associação Médica do Japão pedindo, recomendando a ivermectina, médicos europeus recomendando a ivermectina, enfim. E agora? Qual é a justificativa? O ministro da Saúde foi falar, o ex-ministro foi defender agora, ou os outros que estão contra, porque muitos secretários de saúde, doutor, inclusive na sua terra aí, da Força Tarefa de São Paulo, né, dizendo que não funciona, que aquilo, mas receitou para ele. Mas receitou para ele, tradicional médico, que vazou, inclusive, a receita. Quando ele foi perguntado no programa de audiência nacional, ele ficou todo errado e disse que não iria responder, porque é uma coisa de... Então, vamos deixar de hipocrisia, pessoal, vamos. No estado do Ceará, com todo respeito às pessoas, mas o que eu combato é a ideia, é a militância política que existe. O nosso secretário do Ceará fez de tudo, e faz ainda de tudo, para dificultar o acesso a esses medicamentos ao povo cearense. Ao ponto que ele também tomou hidroxicloroquina, diga-se de passagem, ele tomou hidroxicloroquina, mas a cegueira política e ideológica não deixa, as pessoas estão morrendo, né? Muito, aos montes na minha terra. E falta de apelo não foi. Um ex-secretário de saúde, doutor Pasquarelli, corajoso como o senhor, ousado no bem, chamado Anastácio Queiroz, foi 2 vezes secretário de saúde do estado, ele chorou, ele foi numa live e chorou numa live da OAB, que estava presente o secretário de saúde do estado do Ceará, doutor Cabeto, pedindo, apelando para ele incluir, porque os efeitos nos pacientes dele, que são centenas de idosos, inclusive, eram fantásticos, que não tinha como negar, Ele chorou, rapaz, um médico eu não vou falar a idade dele aqui, que eu poderia estar cometendo um equívoco, mas você precisa ver um humanista chorando e apelando para um colega dar essa oportunidade. Mas não. Agora, os hospitais privados lá do Ceará, a maioria, colocam no protocolo. Quem tem dinheiro no bolso, doutor, quem tem condição, está com ivermectina. Tá? Então, não quer tomar, acha que isso aí é loucura, exatamente, não sei o quê, não toma. Agora, não tira o direito
das outras pessoas tomar, né? Então, só para... Eu estou vendo que o senhor está querendo falar, só para lhe colocar aqui, olha que notícia fantástica. Eu fico... isso para mim, é Deus agindo. Quando você tem um grupo de empreendedores lá no Ceará, que estão hoje capitaneados olha que trabalho bonito, voluntário, né? Pela Aline Teles e pela senhora Ana Student, formaram um grupo de empreendedores, de empresários, junto com o Sindicato dos Médicos, com voluntários também do tratamento imediato, precoce, e eles estão fazendo uma força-tarefa para arrecadar doações. Olha que coisa bonita. Doações, e muitos empresários estão doando para que se possa ter esses medicamentos e se colocar à disposição dos municípios que queiram, dos prefeitos que se abram, dos secretários de saúde que se abram para essa possibilidade. É uma questão humanitária, né? Então, esse trabalho está iniciando. Eu quero dar essa boa notícia em primeira mão, que eu falei com a Aline ontem, com a Aline Teles, o pai dela, olha que coisa incrível, do patrulhamento ideológico. O pai dela viu os efeitos da ivermectina em pessoas próximas e tudo, foi pesquisar na ciência, falou com o doutor Anastácio Queiroz, e ele publicou no jornal, o Espaço, pagou do bolso, nos maiores jornais do Nordeste, para colocar lá no Ceará um anúncio falando sobre isso, o que estava acontecendo, porque ele tinha já tentado falar com o governador, com as instâncias, e não tinha conseguido resultado. Ele pagou para despertar atenção. E teve jornal lá que não aceitou nem pago. Não aceitou nem pago, pra você ter uma ideia. Então, é nesse ponto que a gente está, mas tem gente boa que toma a iniciativa pelo bem do próximo, né? Pelo sentimento. Isso é que eu sou muito esperançoso com o futuro da humanidade. Mas, doutor, eu queria lhe perguntar, o senhor quer falar também sobre um assunto? Eu já vou emendar uma pergunta, o senhor coloca essa questão. Aquele programa de televisão muito famoso, que acontece aos domingos aí, fez uma matéria que, inclusive, foi até... a médica foi até demitida, parece, porque morreu um paciente, né? E ela foi demitida, e assim, e a gente não ouve a versão dela, a mídia não deixa ela falar a versão dela. Vamos tentar ver se a gente consegue entrevistá-la aqui, o Nazareno já está atrás para ver. E esse programa bateu, faz uns 20 dias atrás, na questão da nebulização da hidroxicloroquina, certo? A pergunta que eu lhe faço, bem objetiva, a hidroxicloroquina produz arritmia grave? Se for inalada, pode provocar a morte do paciente? O senhor considera que, como último recurso útil para evitar a morte, o senhor considera? Ou o melhor seria utilizar logo nos primeiros dias? É isso que eu queria entender, porque a manchete que saiu foi paciente morre. Sim, mas como é que foi esse tratamento? Será que... eu queria que o senhor explicasse isso, porque coloca isso. E quantas pessoas se salvaram? Quantas pessoas se salvaram? Ele não bota isso, não coloca. Por favor. Eu vou fazer, me permite fazer uma analogia aqui. Imagina a gente, todo mundo, acho que assiste, o senhor também, deve ter visto aqueles filmes americanos em que botam um indivíduo vivo, enfim, num porta-mala e leva para aqueles grandes canyons, né, que tem lá nos Estados Unidos. Você imagina, coloca o cara ajoelhado, você dá um tiro na cabeça, você dá um tiro no coração, dá um tiro na barriga, dá um tiro em tudo que é lugar no cara, mas aí você pega e joga ele do penhasco. E aí na hora que você pega o cara lá embaixo, fala, não, ele morreu da queda. Ele não morreu do tiro na cabeça, do tiro no coração, não, ele morreu da queda. Né? A nebulização com hidroxicloroquina, ela tem um médico americano, né, Dr. Zelenko, origem ucraniana, né, com os resultados maravilhosos. Né, não tem a menor possibilidade da hidroxicloroquina causar morte nos pacientes de maneira inalatória. Tá? Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A colega que fez essas inalações nos hospitais né, no Rio Grande do Sul foram pacientes graves, entubados. Inclusive, um dos casos, o paciente já estava com uma creatinina, que é a que a gente vê a função do rim, né,
bastante comprometida, se não me engano, estava em torno de 18, para um normal até 1,4, 1,2, só para você ter uma ideia. E então, você falar que essa hidroxicloroquina inalatória foi a causa da morte, vou usar uma palavra pesada, mas é uma imundície jornalística extremamente absurda, né? Inclusive, eu faço aqui uma defesa em relação a uma outra colega de São Paulo, né, que também fez esse tratamento em Manaus, né, que é uma guerreira. Ela merece todo o respeito de todos, e a coisa é tão grave, é tão suja, é tão asquerosa, acho que a palavra é essa, que foi utilizado na reportagem um termo nazista, de maneira proposital. Tá? Por que proposital? Porque essa médica ela tem uma origem judia. Né? Então, o lado, isso é para o pessoal, né, do Brasil, do país, ter uma vaga ideia do que a gente está sofrendo. A gente, hoje, nós somos charlatãos, né, somos charlatão, nós somos, como é que fala? Assassinos. Negacionistas. Olha quem está negando, olha quem está negando. É um absurdo, né? É um absurdo o que a gente tem escutado, né? Você pega, por exemplo, os casos, emendando a resposta, né, emendando um assunto, sobre a questão da própria ivermectina, né? Saiu na mídia que a ivermectina, tem paciente esperando transplante de fígado pela ivermectina. Isso não tem do mínimo cabimento, e eu desafio quem fez essa reportagem, ou o médico que falou isso, a mostrar os documentos comprobatórios de que a droga levou à insuficiência hepática. Isso não existe, tá? Pra você ter uma ideia, a dose tóxica da ivermectina, eu não vou falar a dose terapêutica aqui, porque a gente, né, por uma questão ética, a gente não deve utilizar, não deve falar as doses das medicações para que não induza as pessoas a se automedicarem. Mas só para ter uma ideia, a dose da ivermectina tóxica é de 25 miligramas quilo, tá? A dose utilizada no tratamento da Covid é 50 vezes, repito, 50 vezes menor. Então não tem a mínima possibilidade da ivermectina ocasionar dano hepático e levar o indivíduo à insuficiência hepática. Tá? O que pode levar, inclusive um dos casos, dentro do que foi falado na reportagem, inclusive quem está lá na reportagem, foi 3 meses depois. Então, assim, não tem cabimento. A nebulização com a cloroquina, inclusive, que o senhor falou, fazendo mais um gancho, 1 mês depois. Então, vamos parar com isso. A concentração plasmática, ou seja, no sangue, da hidroxicloroquina inalada é muito menor do que sei lá, quando ela é tomada de maneira oral. Ou seja, portanto, essa concentração no sangue ela é menor, né, do que a concentração por boca, né? A chance de efeitos colaterais ela é infinitamente menor. E aí existe um outro procedimento, fazendo mais um gancho, desculpa se eu estou atropelando na resposta, mas existe um outro procedimento muito difundido no Brasil e que muitas mídias vangloriaram e tal, e que de fato funciona, mas é que precisa fazer essa comparação com a hidroxicloroquina inalatória, que é a inalação com bicarbonato. A inalação com bicarbonato, com efeitos muito bons, né? Qual que é a ideia da inalação com bicarbonato? Deixar o pulmão mais alcalino. Né? Deixando o pulmão mais alcalino, eu favoreço a ligação do oxigênio na hemoglobina. E com isso melhora a oxigenação. A hidroxicloroquina, o que ela faz? Alcaliniza o pulmão. Tem o mesmo mecanismo do bicarbonato, só que com um efeito a mais. Ela tem um efeito anti-inflamatório que o bicarbonato não tem. Então, assim, inclusive, tudo leva a crer, claro, a medicina... Eu sempre falo isso, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã, né? Porque os estudos vão saindo e as coisas podem ser modificadas. Mas, para você ter uma ideia, a hidroxicloroquina inalatória, a quantidade que você utiliza ela é muito menor. Ela é muito menor, o efeito colateral, consequentemente, muito menor. Então, aparentemente, é uma droga extremamente segura, assim como é a ivermectina extremamente segura,
né? A gente não consegue entender por que a própria OMS não liberou. Essa é a pergunta do milhão, senador. É a pergunta do milhão, entendeu? Porque realmente a gente não consegue entender o porquê que é mais fácil saber, vou fazer uma brincadeira aqui, é mais fácil entender porque que o Corinthians foi campeão mundial sem ganhar uma Libertadores do que a OMS O senhor não explicar. fala isso, mas eu posso. A OMS virou uma casa política. Sim, Claramente sim. virou uma casa política ideológica, né? Porque há 40 anos existe a ivermectina, mais de 40 anos. Foram vendidos aí 3,7 bilhões de doses de ivermectina, né? Então, assim, não há registros no site do LiverTox, né? Com relação a essas questões que estão inventando. Tanto é que pararam de falar, né? Pelo menos no debate não tiveram coragem de falar. Os médicos que são contra o tratamento precoce de que ela faz mal ao fígado. Aí é um exagero que a mídia fica repetindo como uma mentira, uma parte da mídia, durante 1000 vezes. Eu queria, doutor, lhe colocar à disposição para o encerramento dessa live, lhe agradecer profundamente por essa aula que o senhor deu aqui para a gente, de uma forma muito didática, muito tranquila. Nós vamos colocar no Instagram também depois aqui, vamos pegar no Facebook, deixar lá para as pessoas verem depois, também no YouTube e no Instagram, vai daqui a pouco também. E é muito importante isso. Eu costumo dizer, se a gente conseguir poupar o sofrimento de uma pessoa, salvar vidas de alguém, olha, isso já valeu todo o esforço e é essa corrente do bem. Parabenizar os médicos corajosos, que outros médicos reflitam, que estejam nos assistindo, muitos médicos nos assistem. O pessoal aí fica mandando, acho legal, rapaz, o pessoal que gosta, que sente o resultado do tratamento imediato, que sentiu do tratamento precoce. Eu sou muito grato a vocês por estar fazendo, pela minha família fazer, e muitos médicos estão. Eu confio muito no ser humano, sabe? Na capacidade de reflexão, de botar a cabeça no travesseiro e dizer, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo tudo que eu posso? Será que isso aqui não é uma vaidade minha, um orgulho? Eu não quero dar o braço a torcer, porque eu disse lá atrás que não funciona, eu não quero dar o braço a torcer. Mas, olha, eu confio na capacidade do ser humano, né? De reflexão, de reparar seus rumos, de refazer seus pensamentos na vida. E eu espero que muitos entrem nessa corrente do bem, que está crescendo cada vez mais, e a gente começa a salvar vidas, porque uma vida salva não tem preço. Deus abençoe o senhor, te dê muita sabedoria, muita tranquilidade, saúde, firmeza para continuar combatendo o bom combate. Conte conosco aqui no Senado, que se eu tiver de ideias, me passa depois no privado. Nazareno coloca a gente em contato nos telefones. E o que eu acho que, de alguma forma, nós temos que seguir algum projeto de lei inspirado no que o Senado italiano fez. Me ajude nisso, doutor. Eu estou aqui para servir com todas as minhas limitações e imperfeições. Um grande abraço, muita luz, e o senhor fica com o encerramento dessa live. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, senador, eu queria agradecer demais. É realmente um espaço muito importante para a gente, já que as mídias sociais, né, e a imprensa vêm nos censurando, né, e não deixando com que a verdade real ela apareça, né. Infelizmente, qualquer tipo de estudo que nós colocamos nas mídias sociais, eles são imediatamente retirados, como tivesse afetando a política da mídia, né? Então, da mídia social, no caso, né? Então, isso é realmente um problema. Eu queria só falar duas coisas, aliás, três coisas que eu acabei passando batido, e eu acho que é importante. Primeiro, em relação à ivermectina, a gente tem que lembrar que foi uma droga que levou ao Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, acho que o prêmio por si só já não precisa falar absolutamente mais nada. A hidroxicloroquina é uma droga que, quando nós tivemos a epidemia de Zika, o próprio veículo grande de comunicação, cujo o programa falou mal da nebulização com cloroquina, vangloriou a hidroxicloroquina no uso da Zika, né? Então, por que agora, com o coronavírus, com o Covid, ela se torna uma droga problemática? Nunca foi e nunca será. Eu esqueci de uma coisa extremamente importante de falar,
que foi a NT300, que é como se fosse a nitazoxanida, né, o Anita, que a gente tem, que, aliás, foi uma das primeiras drogas testadas aqui, né, no nosso país, né, tem inclusive um estudo brasileiro, né, não é só, nós temos esse estudo americano mostrando 85% de redução em casos graves, está em fase 3, muito provavelmente, nós acreditamos que seja aprovado pelo FDA, né, a gente acredita nisso, se não for, vai ser uma atrocidade, mas nós temos estudo brasileiro, inclusive de um ex-presidente de uma sociedade, né, médica brasileira, que hoje é totalmente contra o tratamento, que mostrou um benefício muito grande com redução, por exemplo, de permanência hospitalar, reduzindo o tempo de alta hospitalar de 14 para 6 dias. Então, se você reduz dentro de um ambiente que está tudo saturado, você reduz o tempo de internação de 14 para 6 dias, diminui morbidade, né, diminui gravidade de doença, eu acho que precisa ser dito isso, né? Não sei por que acabou esse estudo ficando aí em segundo plano. E, por fim, eu queria finalizar da seguinte forma, senador. Claro que existem muitas pessoas, né, que falam do tratamento imediato, né, ou precoce, como algo milagroso, salvador, e que todas as pessoas que vão ser tratadas, elas vão evoluir bem. Isso não é verdade. O que a gente sabe, e o que a gente vê, e que falo isso para todos os meus colegas, porque a gente vê isso diariamente nos grupos de WhatsApp, o senhor não tem ideia o sofrimento de cada um de nós, quando um paciente nosso interna, quiçá quando morre, né? Então, o desespero, falando o que a gente pode fazer a mais do que isso, que aquilo, enquanto que os outros, infelizmente, morreu, porque, né, é grave, né, e tal, não sei o que, do contra, é isso que a gente escuta, né? Porque eu estou nas duas frentes, eu estou na frente hospitalar, porque sou diretor técnico do hospital e vejo os pacientes internados e também faço os acompanhamentos ambulatoriais. Então, assim, que tem que ficar muito claro que, obviamente, é uma doença que tem o seu potencial. Nós não temos medo da Covid, senador, nós temos respeito. É diferente de medo. Nós respeitamos a doença. E por respeitar a doença, a gente entende que todo mundo deve ser tratado a fim de reduzir o dano e que, com isso, muitas vidas vão ser salvas se forem tratadas de maneira imediata. Muito obrigado de coração pela oportunidade. Eu que agradeço. Fica encerrada essa live. Eu quero mandar um abraço aqui para o Eliano Valdivino, lá de Alto Santo. Ele, que é cearense, mas eu mando um abraço para pessoas de todo o país que participaram aqui, né? E de fora do Brasil, que estão nos assistindo, tá? Muito obrigado. Vocês também são heróis, assim como o doutor Gustavo. Muita paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.